Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar um tópico extremamente importante do nosso conteúdo programático. Você já pode visualizar aí o seu conteúdo, que é a responsabilidade civil do Estado. Toda essa matéria está disciplinada lá na Constituição Federal, ok? Pegue a Constituição Federal e vá para mim para o artigo 37, Ctrl F37. Eu quero que você pegue o artigo 37 da Constituição Federal, lá no parágrafo 6º. Tudo, exatamente tudo que nós vamos estudar está fundamentado no 37, no parágrafo 6º. Eu vou fazer um Ctrl C do meu parágrafo 6º e vou vir aqui no meu resumo que nós vamos fazer da aula de hoje e colocar o meu parágrafo 6º. Só um minuto. Ok? Coloquem o seguinte, podem iniciar. Coloquem responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado. É assim que está no seu conteúdo. Vou já aumentar a letra. Responsabilidade civil do Estado. Tudo que nós formos estudar de responsabilidade civil do Estado está normatizado dentro do artigo 37, parágrafo 6º. E nós vamos entender dissecando o artigo 37 no parágrafo 6º. Professora, vamos iniciar então o nosso conteúdo conversando sobre o artigo 37, parágrafo 6º. A fundamento, artigo 37, parágrafo 6º. Coloquem aí para mim, por favor. Parágrafo 6º. Desliguem o áudio, por favor. Parágrafo 6º da CF. Desliguem o áudio, por favor. Ok? Podemos, então, iniciar a aula de hoje. Professora, o artigo 37, no parágrafo 6º, ele vai dizer exatamente o quê? Vamos lá acompanhar. O artigo 37, parágrafo 6º, diz o seguinte. Acompanhem comigo, por favor. Ele vai dizer: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público vão responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros nessa qualidade, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. Fernanda, quando eu falo em responsabilidade, eu estou me referindo ao quê, pessoal? A possibilidade do Estado responder em casos de lesão a alguém por uma ação ou omissão do Estado, tá? Ou de quem faça às vezes do Estado. Para que eu possa entender mais claramente isso, eu vou te dar um exemplo. Imagine, pessoal, que você esteja em uma escola pública ou em uma universidade e aí, de repente, você está sentado, o ar-condicionado cai em cima da sua cabeça e lhe causa uma lesão. Fernanda, me diga uma coisa,
Houve ali o que, Fernanda? Uma lesão causada por uma negligência do Estado e que você sofreu as consequências. A pergunta que eu te faço é: o Estado será responsabilizado por uma ação ou omissão que ele acarretou? Sim. Quando a gente se refere à responsabilidade civil, eu estou me referindo àquela responsabilidade do Estado que ele vai ter que te ressarcir financeiramente do dano que ele te causou. O 37, ele é muito claro ao dizer que as pessoas jurídicas de direito público, prof, quem são as pessoas jurídicas de direito público? Você vai anotando. Estados, DF, municípios e a União. São os chamados entes da federação. Fernanda, fale de novo. União, estados, DF e municípios. Professora, toda vez que a União, o estado, o DF e o município atuar e causar uma lesão a um terceiro, a responsabilidade recai sobre essa pessoa jurídica maior, que é a União, o estado, o DF e o município. Mas nós temos também pessoas jurídicas de direito privado, que não são nem Estado, nem União, nem DF, nem municípios. Só que não é qualquer pessoa jurídica de direito privado que vai ser responsabilizado da mesma forma que os entes da federação. São apenas aquelas pessoas jurídicas de direito privado que vão prestar serviço público. Professora, para que eu possa prestar serviço público, necessariamente eu tenho que fazer parte da estrutura do Estado? Não. O serviço público, ele pode ser prestado de maneira descentralizada, por meio de um contrato, por exemplo, de concessão. Eu preciso, o quê? Realizar o transporte público. É serviço público o transporte público? Eu te pergunto, o Estado, ele pode realizar essa atividade de maneira direta, se ele mesmo comprar os ônibus e fazer concurso público para motorista, ou de uma maneira mais simplificada, por meio de um processo licitatório, e contratar uma empresa para prestar esse serviço. No momento que essa empresa presta esse serviço, ela está o quê? Adquirindo não personalidade de direito público, mas ela está adquirindo obrigações que serão regulamentadas por normas de direito público. As pessoas jurídicas de direito privado que prestarem serviço público, de acordo com a Constituição Federal, elas irão ser responsabilizadas pelos atos que seus agentes causarem a terceiros nessa qualidade. Prof, me dá um exemplo clássico de prova. Clássico de prova é um motorista de ônibus que atropela uma criança na via pública. A pergunta é, professora, mas o freio falhou, a culpa não foi dele. O interessante da gente entender a responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico é que não importa o que houve. Você vai perguntar, houve dano? Em regra, o Estado tem que reparar. Professora, como assim? Fernanda, se o motorista causa aquele acidente, não importa o motivo daquele acidente, vai ser perguntado se houve dano. Se houve dano, o Estado, em regra, tem que reparar. Por quê, Fernanda? Porque a gente adota um tipo de responsabilidade estatal, que é a chamada responsabilidade, nós já vamos ver isso aqui, objetiva. Prof, me explica o que é uma responsabilidade objetiva. É um tipo de responsabilidade em que não se discute a intenção. Não se discute se o agente quis ou não, ou se o agente agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Eu não discuto o elemento subjetivo da ação do agente, se houve o dolo ou se houve a culpa. Por quê? A atividade estatal, ela é tão arriscada, que no momento que o Estado se arrisca a propor, a fazer aquela determinada atividade, ele assume aquele risco. Ou seja, a responsabilidade ela é objetiva. Estado, você está praticando uma atividade arriscada. Você deve assumir o quê? A responsabilidade. Se você causar dano a um terceiro,
Nessa qualidade de Estado, você vai ter o dever de reparar. A gente adota uma teoria chamada teoria do risco administrativo. Eu estou fazendo um breve retrospecto para que você possa entender claramente isso. Fernanda, a teoria do risco administrativo diz que a atividade administrativa é arriscada e é por isso que o Estado deve assumir a responsabilidade no momento em que ele estiver atuando nessa função estatal. Pergunta de prova, prestem bastante atenção. O Estado responde de maneira objetiva ou subjetiva? Objetiva. Prof, oi. Alguém quer perguntar? Prof, essa responsabilidade objetiva do Estado significa o quê? Significa, pessoal, que esse mesmo Estado ele vai responder independentemente da intenção daquele agente. Ele responde independente de dolo ou de quê, pessoal? De culpa. Independentemente de dolo ou de culpa. Vamos lá, entender isso melhor. Prof, questão de prova. O Estado responde de maneira objetiva. O que isso significa, professora? Que ele responde independente dele querer praticar aquela ação, ou independentemente se mesmo que ele não quis, ele agisse com algum tipo de irresponsabilidade, algum tipo de dolo ou de culpa. Dolo é intenção e culpa é negligência, imprudência ou imperícia. Fernanda, repete para mim, qual a responsabilidade adotada pelo Código Civil e pela Constituição? É uma responsabilidade objetiva. O Estado responde independentemente do agente querer ou não praticar aquela conduta. Questão linda para cair na sua prova, queridos. A responsabilidade civil do Estado brasileiro, em regra, é objetiva. Só que eu tenho que tomar cuidado que essa responsabilidade objetiva, se você for fazer uma análise mais cuidadosa do artigo 37, ela se refere todas as vezes que o Estado, que o sujeito que estiver praticando aquela ação, ele estiver praticando uma ação e não uma omissão. A responsabilidade objetiva, ela se refere a uma ação estatal. Professora, como assim uma ação estatal? Para que eu possa, pessoal, afirmar em regra que eu estou diante da responsabilidade objetiva do Estado, eu tenho que estar configurado que o agente praticou algo. Não caracteriza a responsabilidade objetiva em regra a omissão do Estado. Fernanda, me explica isso melhor. Se você for num hospital e houver uma negligência médica, o médico é uma figura estatal, ele está ali respondendo pelo município. Se houver uma negligência, você pode pleitear uma ação de indenização? Pode, mas no momento em que você for entrar com uma ação, o judiciário entende que você vai ter que provar que houve uma negligência. Só que a responsabilidade objetiva, você não tem que provar nada. Você só tem que provar que houve o dano e que há um nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado que causou aquele dano. Você consegue entender o que a professora está falando? Prof, consegui mais ou menos. Todas as vezes que eu me referi à responsabilidade objetiva, eu estou me referindo a um tipo de responsabilidade que diz respeito a uma ação estatal. Ação estatal. Professora, vamos lá então entender isso melhor. Qual a teoria adotada no Brasil para caracterizar a responsabilidade do Estado brasileiro diante de uma ação daquele sujeito que está praticando? É a teoria do risco administrativo. O que diz essa teoria, querida professora? Ela diz que a atividade administrativa é arriscada,
A atividade administrativa é arriscada e, por isso, o Estado deve assumir as consequências de suas ações. Podem anotar. Ok? Aqui, queridos, eu tenho que te chamar a atenção para o seguinte. Vou fazer um desenho simples para que você possa entender, tá? De um lado, eu vou ter isso aqui. Eu vou ter a figura do Estado. Estado ou pessoa jurídica de direito privado que está prestando serviço público, ok? Do outro lado, eu vou ter a figura do usuário, do serviço público. Você pode desenhar aí. Usuário do serviço público. E do outro lado, eu vou ter o agente público, que seremos nós. O agente ou o servidor. Como é que funciona a responsabilidade, professora, civil do nosso Estado? Imagine o usuário sofrer um dano em decorrência de uma ação do Estado. Vou te dar um exemplo. Imagine que você esteja dentro do ônibus, aquele exemplo do ônibus. Você é atropelado, não, dentro não, fora, né, do ônibus, você é atropelado e fica paraplégico. Você entra com uma ação estatal por indenização por aquela ação do Estado. Não importa se o motorista quis ou não quis, se houve negligência, imprudência ou imperícia. Esse usuário, ele só pode entrar com uma ação diretamente pelo Estado. Professora, mas ele quer responsabilizar o agente. A Constituição é clara ao estabelecer que o usuário ele vai entrar com uma ação contra o Estado e o Estado depois entra com uma ação regressiva contra o agente. O que é importante eu entender que quando o usuário entrar com uma ação contra o Estado, nessa ação não será discutido dolo ou culpa, porque aqui a responsabilidade é objetiva. E a diferença é que quando o Estado entrar com uma ação contra o agente, nós vamos agora discutir, agente, você quis ou não quis? Houve negligência, imprudência ou imperícia da sua parte, agente? Vocês estão conseguindo captar? O usuário entra com uma ação contra o Estado. E aí você vai escrever aqui no meio dessa setinha. A responsabilidade aqui será objetiva. Não há discussão de dolo ou culpa. Enquanto que, quando o Estado entrar com uma ação regressiva contra o agente, imagina, o Estado tem que pagar R$1 milhão para aquele sujeito. O Estado vai querer o quê, pessoal? Responsabilizar. Aí o agente vai falar assim, ei, eu não tive a intenção. Ou eu agi com negligência, imprudência ou imperícia. Aí a responsabilidade dele, pessoal, vai ser baseado o quê? Na culpa. E a gente sabe no direito penal que crimes culposos, em regra, eles possuem uma pena o quê? Diminuída de 1 a 2 terços. Aqui eu vou discutir culpa e dolo. A responsabilidade será objetiva. Prof, vamos então entender para que a gente possa caminhar para o próximo tópico dentro do nosso conteúdo. Falar em responsabilidade civil do Estado, volta aqui para mim, está dentro do seu conteúdo programático, deixa eu abrir aqui o seu conteúdo programático, direito administrativo,
Cadê responsabilidade civil do Estado? Olha aqui, ó. Eu já coloquei aqui para vocês. Responsabilidade civil do Estado. Fernanda, qual o fundamento da responsabilidade civil do Estado? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88. Quem for fazer o OAB e for fazer, por exemplo, uma peça na segunda etapa, você também vai ter que fundamentar com o artigo 43 do Código Civil, que diz que é a mesma coisa. Normalmente, numa prova de OAB, ele vai te dar uma situação de um preso ou uma situação em que o Estado vai ter que indenizar. E você, como advogado, vai ter que peticionar esse pedido. E aí você vai fundamentar no 37, parágrafo 6º, e no 43 do Código Civil. Fernanda, o que é responsabilidade? É o que? Imputar a alguém a prática de determinada ação ou omissão que gerou alguma consequência negativa a alguém. No caso, a responsabilidade civil do Estado, ela também é chamada de responsabilidade extracontratual. Por quê? A responsabilidade dentro de um contrato vai ser regido pela Lei 8666 de 93, que é a Lei de Contratos e Licitação. O que tiver fora disso, a gente vai o quê? Jogar no 37, parágrafo 6º. A responsabilidade do Estado por uma ação que o agente causou, ela é objetiva. Objetiva é o elemento pessoal que diz respeito a quê, professora? Quando eu falo em objetivo, eu retiro da discussão o elemento subjetivo do sujeito, ou seja, o dolo ou a culpa. Estado, você causou um dano a alguém, você vai ter que indenizar. Lembra que quando a gente trabalha o princípio da impessoalidade, eu falo assim para vocês, olha, pessoal, preste bastante atenção. A impessoalidade, sob a ótica do agente, significa, ei, servidor, você não é você, você é a personificação da entidade que você representa. Daí porque quando você estiver atuando em nome do Estado, quem responde é o próprio Estado. Uma coisa muito importante, o 37, ele caracteriza a responsabilidade objetiva, independe da vontade do agente, não se discute na ação se ele quis ou não quis praticar a ação, ok? Só que não cabe a responsabilidade por uma omissão objetiva, não se enquadra no 37. O artigo 37 é claro ao dizer que pessoas jurídicas de direito público, quem são? União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. Todas as vezes que essas entidades estiverem atuando, elas irão ser responsabilizadas de maneira objetiva pelos danos que seus agentes causarem a terceiros nessa qualidade de agente. E nós vamos ter as pessoas jurídicas de direito privado que realizam a atividade pública, o serviço público. Fernanda, me dá exemplo, Rede Celpa, empresas de ônibus, empresas privadas que, por meio de contrato, por exemplo, de concessão, assumiram a responsabilidade de prestar serviço público e, a partir daquele momento, estão regidas por normas de direito público quando da execução daquele serviço. Uma coisa muito importante aqui, pessoal, é você lembrar que eu tenho pessoas jurídicas de direito privado dentro da administração indireta, mas que, em regra, não estão submetidas ao 37, parágrafo 6º, que são o quê? A sociedade de economia mista e as empresas públicas. E aí você pode me perguntar assim, Fernanda, por quê? Justamente porque, em regra, elas são criadas não para desempenhar serviço público. As empresas públicas e sociedades de economia mista, em regra, elas são criadas para o desempenho de atividade de natureza econômica. E aqui ele diz que as empresas privadas, de direito privado, elas têm que prestar serviço público. Sociedade de economia mista e empresa pública, em regra, elas são criadas não para desempenhar serviço público, elas são criadas para o desempenho de atividade de natureza econômica.
Elas vão responder pelos danos que seus agentes nessa qualidade causem uma ação a terceiros. E o Estado, em uma ação regressiva, pode entrar contra o agente, só que nesse caso a responsabilidade será discutida aqui, é a chamada responsabilidade subjetiva. O juiz vai perguntar, você teve a intenção? Você agiu com negligência, imprudência ou imperícia? Aqui vai ser feita a análise do chamado dolo e culpa, e aqui não haverá a análise do dolo e da culpa, ok? Peguem o seu material, por favor, o material que eu te encaminhei ontem, tá bem aqui. Gente, eu vou pegar esse material aqui com vocês, porque principalmente as meninas que estão aí no método, para te mostrar o quanto é mais produtivo você trabalhar com o PDF do que ir para o Ganho Cursos e assistir uma videoaula. Tem dado muito certo comigo, pessoal. Oi. Só de tirar uma dúvida, se eu entendi. Entre o usuário e o Estado é responsabilidade objetiva, né? Perfeito. Ah, tá. Pessoal, para te mostrar aqui o quanto é muito mais eficiente o estudo por meio do PDF, tá? Do que você ficar assistindo videoaula, a não ser um assunto extremamente difícil, tá? Que você ainda nunca tinha visto, aí você inicia com uma videoaula para você ter uma breve noção, mas aqueles assuntos que você já está acostumado e agora é só momento de fixação, eu quero que vocês peguem o PDF. Vamos lá. Pessoal, só um minutinho. Vamos lá para o PDF. Olá, essa aula é um dos assuntos que eu mais gosto em todo o direito administrativo. O professor está conversando com você. Por quê, Fernanda? A questão da responsabilidade civil do Estado, ela gira em torno de todo o direito administrativo, né? Por quê? A atividade administrativa, ela vai demandar muito cuidado do Estado que estiver praticando. Por esse assunto, pessoal, está normatizado em um único dispositivo, nós temos o quê? Que ficar muito de olho na jurisprudência do STF e do STJ sobre os casos resolvidos, tá? Sobre esse assunto, que é muito complicado, pessoal, você o quê? Poder aplicar o direito quando você tem um artigo apenas. Fazendo uma introdução do assunto, nós vamos fazer uma introdução por meio de alguns exemplos importantes. Olhem para cá. Pense na seguinte cena. Um policial manda um carro parar na blitz. O carro fura a barreira e o policial descarrega a arma no carro. Quando o carro para, o policial vê que tinha uma família dentro do carro. E o motorista não conseguiu parar. Várias pessoas morreram. Outra cena que eu quero que imagine é um médico em um hospital público cometendo um erro na cirurgia. Era para amputar a perna direita e ele amputa a perna esquerda. Não dá nem para imaginar isso, mas acredite, gente, acontece. Imagine um fiscal sanitário interditando equivocadamente um estabelecimento comercial por vários dias. E esse estabelecimento ficando sem receita. Vai haver prejuízo, pessoal? Óbvio que vai. Pois bem, todas essas condutas do Estado podem causar danos aos particulares. Olhem para cá. Você só deve grifar o que foi extremamente importante. Conduta do Estado que pode causar dano aos particulares. Nós estamos nos referindo em responsabilidade civil do Estado a condutas do Estado que causam danos a particulares. E o que vamos ver o Estado terá que indenizar os particulares por esses danos causados? Nesse tópico, vamos analisar a chamada responsabilidade extracontratual. Uma vez que a responsabilidade decorrente do descumprimento de um contrato administrativo é estudada na Lei de Licitações, com as consequências previstas na Lei 8666 de 93. Fernanda, quando eu falo em responsabilidade civil, leia-se isso aqui, pessoal. Pagamento de indenização.
O Estado agiu por meio de seu agente. Olha lá, você que vai ser servidor público. Você que agiu em nome do Estado e por meio dessa ação, você causou um dano a um particular. Assim, o Estado, ele vai ter que indenizar o particular dos prejuízos sofridos. Olhem aqui, pessoal. A responsabilidade pelos atos dos agentes é do Estado. Que princípio explica que é o Estado que vai ser responsabilizado pelos atos que você causar? É o princípio da impessoalidade. E aqui eu quero fazer com que você relembre o que nós já estudamos em momentos anteriores, a chamada teoria da imputação. A teoria do órgão. Lembram-se disso? A teoria do órgão explica que aquele órgão, ele atua em nome da pessoa jurídica a qual ele está vinculado. Lembre-se que órgão não tem o quê? Personalidade jurídica. E quem está dentro do órgão? É justamente o agente. Pessoal, não é direta do agente essa responsabilidade. O Estado paga o prejuízo. Depois o Estado vai fazer o quê, queridas? Cobrar do servidor em uma ação regressiva. Quando o usuário entra com uma ação contra o Estado, essa responsabilidade é objetiva, e quando ele cobra do servidor, é uma responsabilidade subjetiva. É como se fosse um pai em relação ao seu filho menor. Olhem para cá. Se meu filho de 15 anos está jogando bola, dá um chute, acerta um carro, quebra o para-brisa, o dono do carro cobrará de mim, pois eu sou o responsável, ou meu filho? Claro que depois eu volto para o meu filho e digo, uma pessoa veio até mim, provou que você quebrou o carro, o vidro do carro dela, agora eu vou ter que descontar da sua mesada. É mais ou menos assim que funciona a responsabilidade do Estado em relação aos agentes. Eu quero te chamar a atenção que a regra no direito, não estou falando aqui, a regra no direito como um todo é que eu só posso responsabilizar o sujeito, pessoal, fazendo a análise do elemento subjetivo. Está lá no artigo 186 do Código Civil. Olha lá, aquela que só se configura se o agente praticou a conduta com dolo ou culpa. Professora, dolo é a vontade livre e consciente de causar o dano. O dolo você fez porque você quis. Exemplo, meu filho joga por querer uma pedra no carro do vizinho. E já a culpa é a falta de cuidado que gera um resultado danoso. A pessoa não queria, mas sem querer querendo causou um dano. Exemplo, meu filho joga uma pedra para o alto e cai no carro do vizinho. Ele não queria acertar o carro, mas sua imprudência causou isso. Professora, no direito civil, o dolo e a culpa não importa, vai gerar o dever de indenizar. Nesse caso, provado que ele quis ou que ele não quis, mas ele fez, está configurada a chamada responsabilidade subjetiva. Mas o que me interessa é isso aqui, ó, a responsabilidade objetiva. O que é a responsabilidade objetiva? Sendo aquela que haverá o dever de reparar o dano, mesmo que o causador não tenha agido com dolo ou culpa, no caso do Estado. Pessoal, o Estado não tem direito em uma ação contra ele de querer levar para o processo dolo ou culpa. O juiz vai perguntar, houve o dano? Foi o agente que causou? Ou seja, houve a conduta? E eu não estou perguntando se essa conduta foi dolosa ou culposa. Eu estou perguntando, houve a conduta? Aí o Estado vai falar, houve. Houve resultado? Houve. A pessoa se machucou. Foi a conduta que levou ao resultado? Foi. Nexo de causalidade. Ou seja, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado, necessariamente eu devo analisar 3 elementos. A conduta, independente de dolo ou culpa, o resultado e o nexo de causalidade. Se não houver esses 3 elementos, o Estado não responde. Prof, me dá um exemplo de quando não há esses 3 elementos e mesmo assim o sujeito quer responsabilizar o Estado. Eu quero me matar, mas eu não quero me matar de qualquer jeito. Eu falo, vou subir numa ponte e eu vou pular quando eu ver o primeiro carro que eu não me simpatizar.
E o primeiro carro que eu me deparei foi o carro da polícia. Aí, quando o carro passa por cima de mim e me deixa paraplégico e eu não morro. Eu entro com uma ação contra o Estado pedindo uma indenização. O juiz vai perguntar, houve a conduta? Houve. Houve resultado? Houve, eu fiquei paraplégico. Mas foi a conduta dos policiais que levou o resultado para a paraplegia? Não, foi a culpa exclusiva da vítima. Então, nós temos aqui um caso, queridas, em que o Estado não haverá que indenizar. No seu esquema, você deve colocar os 3 elementos que caracterizam a responsabilidade civil do Estado: conduta, resultado e nexo de causalidade. Ok? Te pergunto, até aqui, alguma dúvida, pessoal? Essa responsabilidade subjetiva Por enquanto, está tranquilo. Sim. Professora? Oi. Só para eu entender, ver se eu entendi mesmo. Então, no caso, o dolo, a conduta, o nexo de causalidade é da responsabilidade subjetiva, correto? Não, pelo amor de Deus, presta atenção. O Estado, para que ele seja responsabilizado, eu tenho que fazer a análise. Houve a conduta? Houve. Houve resultado? Houve. Mas foi a conduta do Estado que levou ao resultado? Foi. Responsabilidade. É a conduta objetiva, a responsabilidade objetiva. Pessoal, eu vou encerrar agora esse primeiro bloco, porque a gravação só vai até determinado ponto, tá? E aí eu volto em 1 minuto. Peraí.